A live de hoje que eu separei para vocês foi para falar sobre dicas de concentração. Muitas vezes a gente se vê numa situação onde a gente não se concentra. Às vezes você pega um livro para ler e lê uma página, lê um parágrafo e volta para aquele parágrafo e volta para aquele parágrafo, ou lê uma página inteira e não sabe o que leu, ou você está tentando se concentrar num problema, numa situação, numa determinada tarefa do dia ou tarefas do dia e você vê a sua mente devagando, viajando, indo para todos os lugares menos naquilo que você quer. Ela sempre vai e volta, ou você não consegue nem começar a focar, a se concentrar num determinado assunto, de tanto que você tem a sua mente viajando, se preocupando, né? Então hoje é o tema, né? Pessoas que estão com esse problema que é normal, a mente da gente ela viaja mesmo. Quem já tem um pouco de prática de trabalhar com concentração, com meditação, com mindfulness, com atenção focada, sabe que a mente viaja, a mente devaga. Então a primeira coisa é não se culpe, não se preocupe. É muito normal que a mente da gente passeie. Ela está ali viajando. Principalmente se você não tem nenhuma prática de exercícios dentro desta área. Então, a primeira coisa de novo que eu te recomendo é não se preocupa, fica tranquilo que ela é assim mesmo. O que eu gostaria de comentar com vocês é que essa questão da mente viajar às vezes ou a gente passear com elas um pouco, tudo bem. Agora, quando isso começa a te atrapalhar, você começa a não conseguir separar o seu dia com trabalho, descanso, lazer, a sua mente está sempre trazendo as preocupações, o problema, misturando uma atividade com a outra, aí isso pode te trazer uma série de emoções negativas, né? Como você pode reduzir a sua produtividade, você pode aumentar o seu nível de estresse, tudo por causa de uma falta de foco, uma falta de concentração que está um pouco excessiva, passando do ponto onde cada um quer trabalhar, onde cada um quer estar, vamos dizer assim. E o objetivo da nossa live de hoje, né, no nosso almoço executivo de hoje, é falar justamente sobre essa questão, sobre dicas para que você aumente sua capacidade de concentração. E eu separei 3 dicas para que você consiga melhorar, exercite ou faça algumas coisas que vão ajudar você a ter mais concentração. A primeira dica é estabeleça um local. Então você ter um local de trabalho, ter um local para ter foco e concentração é importante. Se você vai ler um livro, que é um livro de lazer, então se você está deitado na sua rede, na sua cama, num local tranquilo, numa varanda, você procura aquele local onde está adequado para aquela atividade. Você tentar fazer isso com a televisão ligada no meio de uma sala, na mesa da cozinha, onde está todo mundo comendo, trabalhando, num escritório onde o telefone não para de tocar, onde tem coisas, se de repente você está em casa em home office, tem as crianças, tem o cachorro, tem as atividades do dia a dia, tudo vai te interrompendo, tudo vai trazendo problema para você e isso é um fator para você não se concentrar, até óbvio, né? Então procure um local primeiro calmo, que um local calmo, um local tranquilo favorece a concentração, ao foco. 2 pontos sobre isso. Tem pessoas que têm mais resistência ao barulho, ao ambiente estar agitado, ela consegue concentrar mais fácil e focar. Ela tem essa habilidade. Para você que não tem, procurar um local onde esses fatores não apareçam vai te ajudar. Ah, mas é impossível, eu estou num local que não tem protetor de ouvido, fones de ouvido que cancelam ruídos, às vezes uma música de fundo que é um ruído contínuo, vamos dizer assim, que você não está prestando atenção nela, ajuda você a não prestar atenção nos ruídos do lado de fora. Isso eu digo porque isso me ajuda. Se eu ponho, às vezes pode ser até uma música mais agitada, mas eu não estou prestando atenção na música, ela simplesmente está cancelando os ruídos de fora que vêm pontualmente roubar a minha atenção. Um telefone que toca, um alarme que toca, alguém que me chama, um cachorro que late, uma criança que chora, isso puxa a sua atenção para outra coisa na hora, é um alarme para você. Aí você vai e presta atenção naquilo. Isso rouba a sua atenção. Até você retornar ao mesmo ponto de atenção que você tinha naquele determinado momento, você demora alguns minutos. Então, se isso acontece com frequência, você se aprofunda, gasta alguns minutos e chega no ponto onde você quer fazer a análise. O telefone toca.
Depois eu atendo. Quando você volta, você fala, o que eu estava falando? Você vai voltar de novo para aquilo. E ficar neste ciclo contínuo desgasta demais. Então, arrumar uma forma de você não ser afetado por esses ruídos e esses impulsos que acontecem chamando a sua atenção e tirando você do seu foco. Local confortável, boa iluminação, temperatura, todas essas questões ajudam bastante. A organização física aqui é importante, ser agradável, né? E evitar as interrupções, como eu comentei com vocês agora. Outro ponto importante, falando de local, é você começar e terminar um ciclo, né? Eu até falo isso em outros artigos que eu escrevi sobre esta questão de organização, que vocês podem encontrar no LinkedIn, no meu perfil, Carlos Andrade Mentor, falando sobre isso. Mas começar e terminar um ciclo. Eu vou trabalhar, então eu começo às 8 da manhã, eu paro ao meio-dia, eu volto às 2 e eu vou trabalhar termino de trabalhar às 6. Porque muita gente está trabalhando em casa hoje em dia e acaba misturando esse ciclo e criando um desgaste. Aí você não tem um local, porque você trabalha um pouco aqui, um trabalho ali, não sabe se está trabalhando, se está no expediente, então isso traz confusão para sua cabeça. Se você tiver essa organização de iniciar e terminar o ciclo do seu trabalho, é importante. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou resolver, eu vou lidar com essa tarefa nesse período. Quando terminar, você sai, você quebra, sai daquele lugar e mostra para o teu cérebro que aquele ciclo acabou, que agora ele pode ir para outro lugar. Então você começa a educar o seu cérebro a lidar com uma coisa de cada vez e no local certo que você estabeleceu para aquilo acontecer. O lugar de você pensar sobre a resolução de um problema, muitas vezes não é deitado na sua cama antes de dormir, porque você vai agitar a sua mente e aí você pode até perder o sono. Mas eu gosto de pensar um pouco quando eu estou tranquilo, no meu sossego, sobre algumas coisas. Fantástico, mas você tem que educar a sua mente a desligar disso quando você quiser. De manhã cedo eu estou com a cabeça mais fresca, então eu já penso nas coisas. Ótimo, você está estabelecendo justamente isso que nós estamos dizendo aqui. Que você comece e termine os ciclos onde você quer trabalhar, onde você quer estar. Então essa é a primeira dica. A outra é estabelecer uma rotina, que tem um pouco a ver com o que até eu já falei aqui no final da primeira. Então tem horários, né? Divida seu dia. O que você vai fazer quando? Não misture as coisas, tenha isso. E obedeça essa programação o tanto quanto possível. É lógico que a gente tem um monte de coisas para fazer, que a gente tem um monte de problemas que acontecem no dia a dia, imprevistos. Às vezes o telefone sim toca e você precisa atender. Às vezes você pode até pedir para uma outra pessoa para ligar depois, mas que você tente ao máximo obedecer essas regras. O ser humano, ele é um ser de rotina. O nosso cérebro, o nosso corpo trabalha melhor em rotinas. Por mais que diga, eu quero acordar e dormir na hora que eu quiser, eu quero não ter horário para nada, porque eu sou mais criativo. Legal, tudo isso é válido, mas se você não fizer uma quantidade de horas de sono sempre no mesmo período, não se alimentar sempre no mesmo período, não tiver esta educação para o seu corpo, ele rende menos, isso é fato, é biológico. Então quando você começa a trocar o dia pela noite, almoçar, jantar fora de horário, comidas diferentes, tempos diferentes, descansos diferentes, o seu corpo não entra num ritmo, ele fica sempre sofrendo, ele fica sempre tentando encontrar que ritmo é esse que você está estabelecendo para ele e ele tem dificuldade, então ele sofre, você perde rendimento. Então é importante que você crie. E o nosso cérebro também. Ele está acostumado a fazer uma coisa de determinado jeito, ele vai escolher aquele jeito por estatística. Você já fez daquele jeito muitas vezes, então primeiramente ele vai te propor este jeito. Então se você quer ter resultado, crie hábitos, mesmo que tenha toda a flexibilidade do mundo, toda a tranquilidade do mundo, mas se você estabelecer algumas regras de horário e tentar obedecer, de organização de tempo, você vai ter benefícios e vai conseguir se concentrar melhor, né, para fazer isso. E o que é super importante, fazer intervalos. O cérebro da gente depende de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem ficar 2, 3, 4 horas concentradas em alguma coisa. Tem pessoas que não conseguem ficar 20 minutos, 15. Ela já começa a perder o foco. Porque a cadeira incomoda, porque não sei o que, já está pensando em outra coisa. Então comece a educar o teu corpo a ter uma rotina de concentração, que é muito simples.
crie essas rotinas. Olha, eu também sugiro em uma matéria minha falar lá do ciclo Pomodoro, né? Que é aquele reloginho em forma de tomate que as pessoas usam na cozinha para marcar o tempo. Eu vou cozinhar aquele ovo 10 minutos, gira lá, ele conta o tempo, né? Aí ele vai girar o tempo e vai dizer para você lá, toca um alarmezinho, tirar, virar. Então normalmente é um alarme de cozinha com tempo curto, 20 minutos, alguns são maiores, 1 hora. Mas é um timer, né? Por isso que é o ciclo Pomodoro, porque geralmente são em formas de tomate esses reloginhos. Então use o ciclo Pomodoro. A cada 20 minutos toca um alarme, levanta, vou até o lado de fora, eu tomo aquele meu cafezinho, eu faço um exercíciozinho de meditação, eu dou uma navegada na rede social, eu leio um gibi, uma revista. Ou seja, eu quebro aquele ciclo de alta concentração, de alto foco. Dou aquela aliviada, isso também é 5 minutos, não caia na armadilha de começar a mexer na sua rede social e ver que ficou 1 hora e meia lá passeando. Eu vou fazer pesquisa sobre o urso polar, como ele é branquinho e tem a calota polar e o gelo e o crio e as baleias. Quando você vê, você está viajando dentro da internet já faz horas. E aí perdeu completamente o foco. Então tem a disciplina para fazer as paradas, mas as paradas são curtinhas, para dar aquela alongada, quebrar o ritmo, quebrar o ciclo e voltar energizado, voltar capaz de fazer melhor aquela sua atividade. E a terceira dica que eu separei para vocês aqui sobre como se concentrar e ter o foco é manter a mente calma. Que grande ideia, né? Mas eu justamente não consigo me concentrar e ter foco porque minha mente não está calma. Eu sei disso, mas se você tem a mente calma, você se concentra e foca melhor, ponto. Como eu faço para acalmar a minha mente? Eu estou sempre muito preocupado. Preocupação é você ter uma ocupação da sua mente antecipada, uma ocupação prévia. Eu até procurei no dicionário, já que eu ia falar disso para vocês, o que está escrito lá de preocupação? É o seguinte: ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Isso é uma das definições de preocupação. Então, não é uma coisa boa, perceba? Mas eu tenho que me preocupar por causa... Não. Você pode até pensar sobre o assunto, refletir sobre o assunto, discernir sobre o assunto, ser criativo sobre o assunto, discutir sobre o assunto. Quando você se preocupa sobre o assunto, você está trabalhando com coisas negativas, nocivas ao seu corpo, à sua mente, à sua concentração. Então, procure não se preocupar, mas pensar a respeito com a cabeça tranquila, calma sobre cada assunto, né? Para que você não tenha o prejuízo dos pensamentos negativos na sua cabeça. Então a primeira coisa é você fazer uma certa organização mental. Se eu estou agora no trabalho discutindo sobre um problema que eu quero achar uma solução, então eu estou ali com o meu foco naquilo, então é o momento de pensar naquilo. Aí eu tenho técnicas para pensar da melhor maneira, técnicas para me relacionar com outras pessoas, que isso é outro assunto, temas aí das minhas mentorias e dos meus trabalhos, como fazer isso, como realmente fazer uma mudança permanente em você de comportamentos, desenvolver sua inteligência emocional, sua liderança e outras coisas. Mas, de uma forma bem simples, bem inicial, seria justamente isso, colocar o foco naquilo que você está vendo naquele momento. Faça uma coisa de cada vez. Nós não somos multitarefas, nós não fazemos várias coisas ao mesmo tempo, é mentira. Quase ninguém é. Existe um percentual muito pequeno, acho que 2 ou 3% da população, que não está ligado a sexo, gênero nem nada, que é capaz de focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando a gente diz que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente está fazendo como um programa de computador. Eu desligo uma coisa, presto atenção nela, desligo, presto atenção na outra, desligo, presto atenção naquela, desligo, presto atenção nessa. Então eu não estou vendo todas ao mesmo tempo. Eu estou mudando o meu foco entre estas coisas o tempo todo. Isso não traz concentração. Porque a hora que você começa a mergulhar na ideia, no projeto, na solução, você volta para a superfície porque vai para uma outra coisa. Então, ter a cabeça numa coisa de cada vez é fundamental para que você tenha concentração e foco. Se você fica trocando, você vai ter que perder aquele tempo, aquela energia para voltar ao ponto que você estava. Então é interessante não fazer coisas ao mesmo tempo, procurar focar uma coisa de cada vez. Se tiver que interromper, põe o foco total na outra coisa, resolve, encaminha, põe um prazo, volta e se concentra de novo. Mas foi uma perda, tá?
Você perdeu tempo fazendo isso, perdeu energia fazendo isso. Quanto mais você consegue fazer uma coisa e terminar, melhor. Sei que o dia a dia não permite, mas é melhor. Se não dá, você faz o que é possível, mas tenha foco que quanto mais você consegue focar, mais você consegue ter atenção naquilo, mais rápido você resolve, mais criativo você é, então é melhor para você fugir do multitarefa. E aí vem uma correlação com as dicas que eu já dei. Eu não vou tentar resolver o problema na hora que eu estou deitado, na hora que eu estou almoçando com a minha família, na hora que eu estou no momento de lazer, porque eu não estou tendo um momento de lazer. Meu cérebro não está descansando, eu estou pensando no problema. Eu estou tentando resolver alguma coisa com um prato de comida na minha frente, ou com o meu filho ou minha esposa falando comigo e minha cabeça está em outro lugar. Aí eu não tenho foco. Então eu preciso acalmar a minha mente e trabalhar em uma coisa de cada vez. Né? Como trabalhar uma coisa de cada vez. É um outro assunto, mas eu preciso fazer isso para que eu tenha esse rendimento, tenha essa questão de ter a atenção focada e não prejudicar as outras tarefas, né? Porque você acaba fazendo tudo de qualquer jeito. A pessoa que está te ouvindo vê que você não está prestando atenção, então você não tem ali uma conversa de qualidade. Quando você gosta da pessoa, para mostrar que você supre as necessidades dela, você tem que ter atenção focada. Né? As 4 necessidades básicas do ser humano: ser ouvido, ser amado, poder errar e pertencer. Ser ouvido, ou uma escuta de qualidade. Então isso é um fator. Então quando você está escutando alguém, escute alguém. Quando você está comendo, coma. Quando você está dormindo, durma. Quando você está fazendo lazer, lazer. Quando você está lendo um livro, leia o livro. Quando você está resolvendo um problema, resolva o problema. Procure separar as coisas na sua mente, organizar isso. Quando você perceber que a sua mente está fugindo, você procura voltar, faz aquela quebra, tenta essas técnicas que eu estou te explicando aqui. E uma outra técnica que já ajuda dentro dessa dica, né, de trabalhar com a mente de uma coisa de cada vez, é a concentração, o exercício de meditação, o exercício de atenção focada, que eu ensino para os meus clientes fazerem, que podem ser feitos no meio do dia, no meio do trabalho, dirigindo o carro, deitado antes de dormir. Em qualquer lugar que você vai estar, você consegue usar essas técnicas e você vai poder acalmar a sua mente se ela está muito agitada, se ela está muito focada em outras coisas, né? Trabalhando o tempo todo em outras coisas. Então é importante que você encontre uma forma, cada pessoa tem uma forma para lidar com essa mente agitada, com essas muitas prioridades, né? Que é um outro ponto, estabelecer prioridades. Porque muita gente me reclama que fala: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia que eu não consigo fazer nada. Ai, tanta coisa que eu vou descer e vou tentar dar uma cochilada lá para ver se eu esqueço disso tudo. Não é uma solução, né? Você está só fugindo do problema e aí você está procrastinando, que também é um problema sério. Quando você voltar e sentar na sua cadeira, o problema só está maior. Então não é evitar um problema cria um maior, então você precisa ter atenção com relação a isso. Essa questão de você ter as metas e priorizar as metas vai te ajudar. Então, se quiser ver no detalhe, 4 formas de organizar o seu dia. Quem conseguiu assistir essa live ao vivo lembra do que eu falei, mas eu quero deixar para vocês lá o conteúdo para que vocês possam consultar e vocês possam melhorar aí a capacidade de concentração e foco. Bom, gente, local, rotina, calma. Então esses são os 3 dicas básicas aí, desdobradas em algumas formas de fazer, que eu quis dar para vocês aqui, para que vocês consigam ter mais foco, ter a mente mais calma, conseguir concentrar mais, para ter mais rendimento, para trabalhar de uma forma mais produtiva, para que você renda mais, se sinta melhor. A gente vê hoje em dia muita busca por resultado. O profissional é sempre pressionado a ter resultado. E se a gente fica só nessa questão do resultado, isso não se sustenta. Então isso é uma coisa que eu já aprendi há muitos anos e eu sempre ensino para os meus clientes. Não funciona. Pode funcionar no começo, abrir uma startup, começou uma empresa, mas esse castelo de cartas vai se desfazer por causa justamente de níveis de estresse, de pressão, e isso causa como consequência falta de concentração, falta de foco e muitas outras coisas. Então é importante que se pense nisso na hora, não só o resultado, mas o bem-estar. Então se você quer concentração e foco, você tem que aumentar um pouco ali a sensação de bem-estar, buscando os seus resultados. Se você quer mais dicas sobre como trabalhar melhor, como se desenvolver, como aumentar competências em você como inteligência emocional, me acompanha aqui nesse canal. Conteúdos bastante interessantes e também novidades muito bacanas para você que quer se desenvolver e quer ter sucesso
na sua vida pessoal e profissional. Sucesso e bem-estar, que é isso que a gente busca. Só sucesso com sofrimento, ele é curto prazo, ele não funciona bem, ele não mantém ao longo tempo, e isso não é uma coisa que você queira para a sua vida. Então tem que encontrar as duas coisas, essa é a minha filosofia, é assim que eu trabalho. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Clica aí no joinha, clica no sininho e acompanha que muitos conteúdos interessantes vão ser postados.